Boa noite, estamos no ar com mais um programa Olha Elas. Hoje, gente, nós temos uma convidada para lá de especial. Nós vamos falar sobre jornalismo e também sobre a Pascom. Essa nossa convidada é uma convidada muito especial. Não que os outros não sejam, mas essa está em patamar assim mais elevado, gente. Com todo respeito, com vocês, então, a nossa queridíssima jornalista, gente, Sandra Nassar. Boa noite, minha querida. Boa noite, amiga. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já agradeço o convite, né? Foi muito Imagina. legal. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, é uma honra para nós receber você aqui, uma jornalista graduada, no nosso programa que está engatinhando ainda, né, gente? Mas temos um público muito assíduo, um público muito fiel, que está sempre nos apoiando e sempre participativo, é um público bem participativo, e a cada dia que passa a gente está crescendo cada vez mais. Muito bom. Então, Sandra, me conta, Sandra, você é jornalista, como que surgiu essa profissão na tua vida e quanto tempo você atuou na área do jornalismo? Conta pra gente aí, estamos curiosos. Então, eu sou formada, né, em comunicação, jornalismo pela PUC, Paraná. Já sou formada há 42 anos, né? Então, tenho todos mais de 40 anos trabalhando com jornalismo. Né? Eu sempre brinco que sou meio jurássica, mas a gente tem o orgulho assim, de imaginar que eu sobrevivi do jornalismo, né? Trabalhei a vida inteira como jornalista. Já no finalzinho da faculdade eu já estava trabalhando, né? Meu primeiro emprego foi no jornal Estado do Paraná, que agora só tem o Paraná Online, né? E como eu sou das antigas, eu sinto saudades, porque eu gosto de papel, gosto de ler jornal no papel aí, né? Então foi meu primeiro emprego no jornal Estado do Paraná. Eu fiquei em redação de jornal, que a minha grande paixão é jornal, sempre foi. Admiro muito rádio, TV, mas sempre foi a minha praia, sempre foi jornal. E eu trabalhei, então, daí, depois do Estado do Paraná, em outros veículos, eu devo ter ficado uns 18 anos na iniciativa privada, trabalhando em jornais. Né? Aqui de Curitiba, o Jornal do Estado, que é o Bem Paraná, também trabalhei uns 10 anos, eu acho que deve ter dado uns 10 anos na Folha de Londrina, que foi uma baita experiência, um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, a sucursal de Curitiba, da Folha de Londrina. Depois fui para Brasília, fiquei uns 3 anos em Brasília, na época da Constituinte, que foi uma época riquíssima profissionalmente. Nossa, né? Sim, O que eu vivi lá nessa época da Constituinte, eu nunca vou esquecer, foi um super aprendizado conviver, ter testemunhado a confecção da Constituição, né? Que está em vigor hoje, e os contatos e as então a gente circulava, daqui a pouco estava no gabinete do Jarbas Passarinho, depois estava no gabinete do Fernando Henrique. Então, quando eu lembro, eu falei, meu Deus, será que fui eu mesmo que estava lá, né? O Lula, na época, era deputado federal, eu fiz um trabalho para o Diário do Grande ABC, então convivi bastante com o pessoal ali de São Paulo, né? Com o Lula, inclusive, no único mandato dele como deputado federal. A bancada do Paraná, na época, era muito boa. Então, foi uma época riquíssima lá em Brasília. E, por um acaso do destino, eu escrevia para a Folha de Londrina, para o Diário do Grande ABC, mas eu trabalhei mais mesmo lá, foi a oportunidade que surgiu em televisão. Então, eu fiz a TV Manchete, já extinta, né? Trabalhei na Rede Manchete e depois na Rede Globo, fazendo produção. Claro, uma oportunidade única, né, que surgiu, eu fui, mas confesso ainda que a minha paixão sempre foi jornal, né? Aí quando eu voltei voltamos para Curitiba, eu voltei para a Folha de Londrina, né? E depois foi caminhando, acabei partindo para a iniciativa, para o serviço, para o setor público, né? Aí ainda fiquei uns 11 anos na prefeitura de Curitiba, que foi uma experiência ótima. Trabalhar com cidade é muito bom, eu gosto muito de trabalhar com cidade, que você um dia trabalha com saúde, outro dia você está falando de transporte, né? Outro dia você está falando de saneamento, educação. Então, trabalhar com cidade é muito legal. Eu gostei muito da minha experiência na prefeitura. E depois fui para o governo do estado, já tive umas 2 passagens, e meu último emprego, inclusive,
foi no governo do Paraná, no Banco BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento da região sul, né? Pertence aos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma experiência muito boa nessa área de finanças, que eu não é muito a minha praia, mas basicamente, assim, eu fiz mais, como eu falei, a vida foi me levando, né? Mais para esse lado da política mesmo, né? É uma área que eu gosto, mas é uma área estressante, A área cansativa. política, ela é, como a gente pode dizer, ela é como um flerte. Ela te seduz, mas ao mesmo tempo ela te afasta. Não, e suga muito. Além da profissão de jornalista já ser estressante, essa área da política é muito sensível, né? Mas é um baita aprendizado, sim, né? Como eu falei, não me arrependo de nada. E depois fui sair do governo, foi um pouco antes ali da pandemia, daí acabei ficando em casa. E depois, um outro capítulo, que eu acho que você vai perguntar, né? Como é que entrou essa coisa de trabalhar na igreja. Na igreja, né? Sim. E nessa época que você trabalhava, assim, como repórter em Brasília, teve algum caso, assim, que te chamou a atenção? Que não, esse eu vou levar para a história, esse eu vou levar para a vida? Ou era um cotidiano normal, assim? Sim, foram várias histórias que eu tenho, várias histórias. Inclusive, a gente ia cedo para o Congresso Nacional, e as sessões da Constituinte ia madrugada dentro, né? E o velho Ulisses Guimarães, que eu sou super fã, né, dele, um dos maiores políticos que eu já vi trabalhar. Eu tive o privilégio de conhecer ele, conviver com Ulisses Guimarães, assim, por trás da política, né? Ele era muito amigo da minha tia Nelly Ferrari, no Rio de Janeiro. Sim. E a Nelly sempre fazia grandes jantares, e num desses jantares Ulisses Guimarães estava presente, e eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Não só ele, como diversos outros. Uma figura marcante. Se não fosse por ele, inclusive a Constituinte acho que nem teria saído se não fosse maravilhoso, um político maravilhoso. Ele sentava às 8 da manhã lá no gabinete, não levantava, e a gente ia, assim. Eu lembro de sessões que foram até 2h30, 3 da madrugada. Teve um episódio, eu estava grávida, já meio adiantada, e ficava lá, andando para cima e para baixo, punha aquela meia quenda horrorosa, mas seguindo. E assim, teve um dia que eu me lembro que o Silvio Santos resolveu se candidatar a presidente do nada, assim. Aí ficou todo mundo desesperado, ninguém saiu do Congresso, e aí começa, chama o líder e não sei o quê. Aí o nosso chefe, na manchete, disse: não, você tem que ir para casa do Marcondes Gadelha, do senador, porque ele que está sabendo do Silvio Santos. Lá fui eu de barrigão e tudo, já eram 2h pouco da manhã. Chegamos no apartamento do Marcondes Gadelha, a mulher dele, a esposa dele, nos recebeu super bem, começou a dar sorvete para todo mundo. Eu olhei o sorvete e quase morri, deu um enjoo na hora daquele sorvete. Eu dei para o cinegrafista o meu sorvete. Assim, altas histórias, né? Entramos num carro assim que cabiam 4 pessoas, nós estávamos acho que em 7. Eu com o barrigão, né, tinha que ir na frente, imagina, na frente. Assim, altas histórias. Mas como eu falei, né, uma convivência com pessoas que eu aprendi a respeitar, né? Então tem várias histórias dessas engraçadas, assim, mas como eu te falei, uma época riquíssima, né, que eu aprendi muito, e que, como se falou, carrego pro resto da vida, né? Com certeza, com certeza. Inclusive os jovens que estão nos assistindo, que, né, ficam aí, Lula, 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 dá uma pesquisadinha, gente, vai ver quem foi Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Brizola, vocês vão saber o que realmente é política. Aquilo sim era política, né? Direta já, foi uma transformação gigantesca. Se nós hoje temos a liberdade que temos hoje, esse direito de ir e vir, reivindicar sobre os nossos direitos, nós devemos muito a Ulisses Guimarães, aos políticos lá do passado, Ulisses, Brizola, Tancredo, né, que fizeram muita diferença na política do nosso país. Mas legal, muito bom, e uma honra imensa estar conversando com uma pessoa batendo esse papo gostoso, com uma pessoa com know-how
como o teu. É bom a gente conversar com gente que entende, né? E tem essa reciprocidade, magnífico. Mas e aí, você passou por todos esse período no jornalismo, e aí você veio parar agora Na Pastoral da Comunicação. na Pascom. Isso. Então, o que é a Pascom? Aí foi assim, como eu falei, eu sempre frequentei a igreja, né, mas frequentar é uma coisa, né? Mas Sim, sempre fui muito participar é outra. sempre gostei muito dos assuntos da igreja, então sempre fui muito antenada com as questões do Vaticano, sempre gostei de discutir as questões da igreja, mas nunca tinha trabalhado na igreja dentro, né, e nem ideia do que é a comunicação para a igreja, a comunicação na igreja, né? E aí, coincidência ou não, frequentando a paróquia Bom Pastor, né, aqui no Vista Alegre, algumas pessoas sabiam que era jornalista e brincando, aí chegou uma amiga, a Vanita, que deve até estar nos assistindo, ela começou, precisamos criar a pastoral da comunicação, precisamos criar a pastoral da comunicação. Foi bem ali no comecinho da pandemia. Eu falei, ó, tô dentro, contem comigo, o que eu puder ajudar, né? E acho que foi um resgate na minha vida, uma benção na minha vida isso. Porque aí veio a pandemia, a gente começou a montar a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, mesmo online, fazendo reuniões online, né? Tive muito apoio, aí o padre, claro, né, me convidou para a coordenação, eu assumi, mas assim, morrendo de medo, porque, como eu te falei, eu não conhecia nada. Aí eu saí atrás, saí aprender. Comprei livros sobre comunicação na igreja, participei, aproveitei que estava, né, em casa, assisti tudo que era live da CNBB, achei um curso gratuito na Universidade de Roma, fiz um curso, sabe, sobre comunicação na igreja. E por, né, uma bênção também nessas coisas que acontecem por Deus, né? Um dia ligando para a Arquidiocese de Curitiba para passar uma matéria, nossa, uma informação. Quem atende o telefone na coordenação lá da comunicação da Arquidiocese é uma amigona minha. Eu nem sabia que ela estava lá, porque eu estava afastada dessas coisas do trabalho de assessoria de imprensa e tal, estava em casa. E ela atendeu o telefone, foi uma grata surpresa. Ela já me acolheu super bem, passei o material todo da paróquia para ela. Uns 2 dias depois, mais ou menos, ela me liga assim, Sandra, nós temos uma comissão de comunicação dentro da Arquidiocese com uma missão gigantesca, porque a orientação do Papa Francisco, que passa pela orientação da CNBB e da nossa Arquidiocese de Curitiba, que todas as paróquias tenham a sua pastoral da comunicação, né? Já vou explicar por quê. E ela me disse, olha, a missão dessa comissão que nós formamos é essa, nós vamos ajudar a criar, assessorar, monitorar e fazer o que for possível para que todas as paróquias, 140 paróquias de Curitiba, tenham pastoral da comunicação. Você topa estar com a gente nessa comissão? Eu, de cara, topei, né? Que sensacional. Eu tenho disponibilidade, preciso aprender. Aí foi, como te falei, uma benção, porque eu conheci pessoas maravilhosas, eu estou na comissão até hoje. Na realidade, você saiu totalmente da sua zona de conforto, né? Eu não sabia que existia o diretório de comunicação da CNBB, que agora está sendo reformulado, ele é de 2014, que levou anos para ser escrito. E uma das autoras, a irmã Elide, estava na nossa comissão, agora ela se afastou um pouquinho para descansar, né, porque ela está com seus 82 anos, e ela estava nessa comissão, então imagina a riqueza que eu aprendi com ela. E a nossa comissão, assim, está a mil. Aí a gente criou a Pastoral da Comunicação de Curitiba, da Arquidiocese, chama PASCOM Curitiba, né, que está ajudando a fazer esse trabalho que eu te falei, formiguinha, mas criando pastorais da comunicação em todas as paróquias de Curitiba. Temos dado formação, sábado passado fizemos 4 oficinas de produção, né? Então a comissão está super atuante, eu estou adorando fazer parte disso. E lá, daí, na nossa paróquia, aqui na Bom Pastor, foi também o trabalho de formiguinha, está sendo ainda, né? Porque estruturar uma PASCOM, como eu falei, eu não tinha ideia. Fala pastoral da comunicação é uma coisa. Agora, o que é a PASCOM? O que faz a PASCOM? Qual é a principal finalidade da PASCOM? Ela é, como é que eu vou te falar? Vou começando assim, a essência da PASCOM. A PASCOM é a que faz a pastoral, né? Ou seja, pastoral, né? E comunicação, juntando as duas palavras. A pastoral da comunicação vai fazer o quê? Ela está a serviço de todas as pastorais da paróquia. A PASCOM vai fazer toda a articulação
dentro da paróquia, vai falar com o público interno, que são as pastorais, vai falar com as comunidades, vai falar com o público externo, que é a arquidiocese, a sociedade em geral, né? E as outras paróquias. A PASCOM é a animação de uma paróquia. Ela faz toda essa articulação entre as pastorais, está a serviço das pastorais. Ela permeia todas as atividades da paróquia. Então, a PASCOM não funciona só para mandar convite ou para postar o dia inteiro no Face, no Instagram, né, fazer matérias. Também é isso. Também é para cuidar da imagem da paróquia, para divulgar a paróquia, né, fazer o que... Feito, né? Mas é muito mais que isso. A dimensão da PASCOM é enorme, né? É a missão de evangelização da PASCOM. Eu só fui conhecer essa dimensão depois que eu aprendi o que era. E não é todo mundo que entende a PASCOM. Infelizmente, ainda há resistências, mas há uma constatação, né, que ainda sofre resistência, claro, mas que é inegável, né? Os meios de comunicação são meios evangelizadores. É recente isso? É. Né? Foi do Concílio Vaticano II para cá, a igreja reconhece os meios de comunicação como meios evangelizadores. Isso não tem volta. Mas olha o tempo, o Concílio Vaticano II foi em 62. De lá para cá mudou. Mas ainda tem um trabalho enorme. Enorme. Eu acredito. Ainda tem resistência e essa compreensão do que é a pastoral da comunicação, né? E isso evidenciou durante a pandemia, né? Como os meios de comunicação são meios evangelizadores, né? Então, ou seja, se não tivesse as transmissões das missas, durante a pandemia não ia ter evangelização. Exato. Não é? E olha que eu conheço vários casos de párocos que resistiram às transmissões, negaram a transmissão, né? Dizendo, não, é impossível, a missa não vale. Tá, se não vale, então vamos ficar em casa sem evangelizar. É evolução, né? Eu sempre digo que eu vejo, gente, que fique bem claro que a minha visão, eu não estou generalizando, a minha visão em relação à pandemia, porque a pandemia veio como uma revolução tecnológica, que de tempos em tempos tivemos a Revolução Industrial, há anos atrás, e apesar da tecnologia ela estar no nosso meio, nós não tínhamos essa facilidade de utilização desse fantástico meio de comunicação em todos os sentidos, que é a tecnologia, antes da pandemia. Durante a pandemia, que veio esse boom, que dá para se considerar que a revolução tecnológica aconteceu realmente durante a pandemia. Que as pessoas começaram a trabalhar online, as pessoas começaram a utilizar, fazendo lives. Se você for analisar, antes da pandemia, nós não tínhamos essa divulgação de lives, era uma ou outra, e não tinha essa visibilidade tão forte. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, essa visão das lives não tivesse sido tão expandida, né? E as pessoas não estivessem utilizando tanto hoje como E aí você vê o impacto disso na igreja, né? Sim. Então, evidenciou realmente que você tem que usar os meios tecnológicos para bem comunicar a palavra de Deus, né? Para não deixar que os fiéis abandonem a igreja, afinal, né? Então, isso ficou muito forte. E isso já falava São João Paulo II, o Papa Bento XVI falou muito sobre isso, né? Para não desprezarmos os meios de comunicação como meios de evangelização. E sempre assim, como eu falo, da PASCOM, todo esse trabalho da PASCOM se baseia na espiritualidade. Nós trabalhamos com 4 eixos na PASCOM, que é a espiritualidade, formação, que é muito, muito importante, produção e articulação. São os 4 eixos que sustentam o trabalho de uma PASCOM, né? Então, você vê a dimensão, né? Não é só transmitir a missa. A gente transmite a missa, mas com que olhar você transmite a missa? Exato. Né? Então, além da parte técnica, que é importante você tem que ter essa espiritualidade. Em qualquer 2 linhas que você vai postar no Face, no Instagram, você tem que ter esse cuidado, né? E também as pessoas, né, que não tinham mais, muitas pessoas muito idosas, pessoas doentes, que gostariam de ir à missa, mas que não têm essa oportunidade, né? E agora e o bom que passou a pandemia, mas essa transmissão ao vivo
se manteve. Isso não vai ter volta, né? Não é um processo. Isso é muito bom. E você vê como aqui na paróquia a gente faz os estudos bíblicos online, o terço online, né? As novenas, missas durante a semana mesmo, a gente mantém a transmissão, né? Claro que a gente quer a igreja cheia. Acaba atingindo aquele público que não consegue ir até a igreja, né? Bom, você já falou, não, porque da importância da Pascom para a gente. E essa comunidade arquidiocesana que você participa aí, que também envolve Vaticano, essas coisas que você falou, como que funciona esse... Não, assim, a orientação, né, como eu falei, a orientação vem do Papa Francisco, que as paróquias tenham suas pascons, né, como uma forma de evangelizar, e a CNBB acolheu essa recomendação e indicou que para as dioceses do Brasil todo, né, e a nossa aqui está com um trabalho bem efetivo, bem forte, e que está tendo um resultado ótimo, né? Que a gente tem o Dom Peruso dá todo o apoio para essa comissão, e a gente está sempre se reunindo, fazendo essa parte de assessoria para as paróquias que não têm PASCOM, como formar a PASCOM, e estamos dando essas formações, né? Esse ano a gente já fizemos fizemos um retiro, fizemos oficinas práticas agora sábado passado, e até o fim do ano a gente vai fazer outros encontros, né? E nesses encontros, então, participam pasconeiros, que a gente chama, de todas as paróquias de Curitiba, né? E as que não tem, a gente está indo atrás. E está tentando que tenham as suas pascons, porque mas é mais do que estratégia. Une, né? Une as pessoas. Sim. E vocês têm assim, um trabalho desenvolvido para os jovens também? Ou... Sim, os jovens estão super dentro, né? Como tem que estar. Foi assim uma grata surpresa ver que várias paróquias têm nas PASCONs os jovens atuando, trabalhando, porque os jovens são muito rápidos com essas coisas de rede social e de design gráfico, essa parte que eu não sei nada, mas eles são ótimos, né? A gente teve, assim, até, como eu falei, uma grata surpresa de ver que algumas paróquias têm a PASCOM Teen, só com adolescentes. Né? Genial, uma ideia que tomara que se multiplique, né? Nossa ideia, né? Porque é bom acolher os jovens, os jovens eles ficam meio perdidos. Os jovens têm que, a gente diz que não é o futuro da igreja, não, os jovens são o presente, o passado, o futuro. Exatamente. Né? Sem eles, com certeza, tão falar da renovação da igreja não vai vir nunca. Né? Eu tenho amigos que têm uma participação muito forte na Igreja Católica, lá do Umbará, Fabiola, Franciane e Baldana, a família Baldana, eles são bem participativos na igreja, as meninas dão aula de catecismo, semana passada teve festa na igreja, então o pessoal sempre trabalhando, ajudando, e eu acho bacana, porque une a comunidade, né? Sim. E as pessoas que ficam meio perdidas, elas são acolhidas. E esse acolhimento é muito bom. É muito bom, porque se a pessoa está perdida e ninguém acolhe... Essa é a palavra-chave, né? Para a igreja, acolhida, né? Exatamente. Tudo começa aí. Começa ou termina, né? Porque se você falou, não tem um bom acolhimento... tem que começar e ter continuidade. E a Igreja Católica, eu acho bacana esse tipo de ação, porque é através dessas ações que você acolhe pessoas. E os jovens, na maioria, a gente fala mais dos jovens e dos adolescentes, porque são a faixa etária que fica mais perdida. E se não tem esse acolhimento e não tem seguimento disso, eles acabam desistindo e se perdendo no meio do caminho. É maravilhoso, eu acho incrível que todas as igrejas, não só a católica, mas as evangélicas, as protestantes, todas as religiões, deviam ter um projeto como esse, um grupo como esse, voltado para desenvolvimento e a cultura também, né? E nisso tudo aí, como que você vê a função da tecnologia, aonde que a internet entra
E a respeito de fake news, acontece também na igreja, né? Sim, Fatos e boatos. infelizmente, né? Como que você vê isso? Infelizmente, Você, porque Sandra? não, infelizmente não tem como a gente blindar nada, né? É um caso sério, né? Ainda mais se falar para um jornalista sobre fake news, dá até arrepia, né? Dá arrepio. Porque é uma indignação sem tamanho. Mas né? mesmo na igreja, mas tem... assim, acontece porque, como você falou, a tecnologia, tá? Nós estamos usando a tecnologia o tempo todo, né? A gente está no meio digital o tempo todo, está com o celular, ou na transmissão da missa, ou nas redes sociais da paróquia, no site da paróquia, no blog da paróquia. Ou seja, a gente tem uma exposição grande, né? Então, estamos sujeitos a tudo, né? Sujeitos, né? Aquela piadinha lá do caiu na rede, se cuide, mas é verdade, né? Porque a hora que a coisa toma uma proporção que às vezes foge do controle. Mas, assim, voltando um pouquinho da formação da PASCOM, não necessariamente os pasconeiros precisam ser profissionais da comunicação. Se tiver áreas. ótimo, né? Geralmente são voluntários, e é até bom que tenha, né? Sim. Que tenha alguém da liturgia, da catequese, mas se tiver um profissional da comunicação, melhor, porque daí vai trabalhar essa área sensível, como você falou, vai ter um olhar mais cuidadoso e mais atento para as redes sociais, porque a gente cuida da imagem da paróquia, e eu não quero, né, que a imagem da minha paróquia fique exposta. Eu mesmo tomo cuidado com redes, eu falei isso até na formação sábado. A gente tem que tomar cuidado porque eu tenho as minhas redes particulares, né? Tudo que eu for postar no Facebook, eu sei, Sandra da Pascom da Paróquia Bom Pastor. Eu jamais quero, né, que alguma coisa minha particular interfira na imagem da minha igreja. Paróquia, porque é meu trabalho, a minha missão também é cuidar da imagem da paróquia. Então, o profissional de comunicação vai ter esse olhar mais cuidadoso, como eu te falei, blindar não vai dar, mas vai dar uma resposta melhor para quando começar a vir uma piadinha, ou um desrespeito a um padre, né? O que vai acontecer, né? Como já aconteceu lá na paróquia, de ver os comentários, esses padres comunistas, como é que a gente contorna isso? Vamos contornar. Sempre tem um jeito, né? Uma resposta padrão. Como eu falei, estou cuidando da imagem da minha paróquia e a minha missão é essa também, né? E a fake news, o que você pode falar? Nós estamos num meio que, infelizmente, eu falo até, assim, tenho amigos e até familiares que acabam divulgando e propagando fake news. Então, qual é a primeira recomendação, a regrinha básica número 1? Recebeu alguma coisa? Procure checar a fonte, verifique da onde veio. Né? Porque você recebe vídeo, eu vejo amigas, eu até acabei, é triste, mas eu acabei saindo de alguns grupos de amigas de infância, porque disparavam uns vídeos, umas coisas absurdas mesmo. Então, não faça isso, né? Se você recebe, na dúvida, vá pesquisar, né? Não faz mal perguntar. Aí saem compartilhando. Sabe? Daí você compartilha. E você está prestando um desserviço, não só à igreja, você está prestando um serviço à sociedade como um todo, né? Como ser humano, a gente já está num mundo conturbado, tanta coisa ruim, tanto mal, né? Tanta coisa triste. E você vai colaborar, então procure checar, veja de onde veio a fonte. Né? Jornal Bairro Azul dos Anjos. Que jornal é esse? Vai ver, não existe esse jornal, né? Então, somos missionários, nós somos discípulos missionários, como fala o Papa Mas antes mesmo de ser missionários, você é um ser humano, você é a Sandra Nassai, você tem a sua vida particular. Sim. Então, né, não misturem pessoas, a Sandra Nassai particular com a Sandra da pastoral, da Pascom. São pessoas distintas. Né? Mas tem que ficar muito atento, né? A segunda regra que eu ia falar é essa. Fique atento, vigilante, preste atenção, né? Discernimento. É verdade. Tem alguma pergunta, Gibson? Então, manda aí as perguntas para a Sandra, que a Sandra está disponível a responder. Vamos aproveitar, gente. Mandem perguntas aí para a Sandra. Eu gosto de fazer pergunta, não de responder. Aproveite que a Sandra, ela sabe de tudo.
Não sei, né? Quase tudo, Tô né? aprendendo, tô aprendendo. Primeira pergunta é: qual foi a melhor época da sua vida no jornalismo? O jornalismo, ai, Quem fez a então, pergunta? A Jussara. a Jussara, eu tive uma época que eu falei que eu fui bem feliz e que gostei muito de trabalhar na sucursal da Folha de Londrina, aqui em Curitiba. Nós tínhamos uma equipe, eu interrompi porque daí eu fui para Brasília, mas quando eu voltei para a Folha de Londrina. Nós tínhamos uma equipe muito coesa, de excelentes profissionais, era a melhor redação de jornalismo de Curitiba, sem falsa modéstia, né? Já falando aqui, mas é verdade, porque a nossa equipe era uma equipe boa, em sintonia, e a gente, assim, dava furos, como a gente fala, né, no jornalismo. Furos de reportagem. Em todos os jornais de Curitiba, na época, né? Então, foi uma época super gratificante. Eu acho que em jornal foi a época que foi a época que eu passei na Folha de Londrina que me marcou mais, né? Como como assessoria de imprensa, eu acho que foi minha passagem na prefeitura de Curitiba. Eu sempre observei que as igrejas evangélicas, elas sempre tiveram projetos voltados para os jovens, para a criança também, tipo retiros com mais temáticos, para que o jovem se sentisse mais no ambiente dele. Porque se você leva um jovem para um ambiente onde só tem oração, não, ele nem fica, né? Então eu sempre observei que tem esses retiros são muito temáticos. E a Igreja Católica, de um tempo para cá, começou a olhar mais, desviar o seu olhar mais em direção aos jovens e às crianças, com as catequeses, com retiros, está fazendo retiros também, né? Isso e esses retiros, eles também têm uma temática que prende esse jovem. Como funciona um retiro formado pela Igreja Católica? Essa coisa de se sentir pertencente ao ambiente, né? Bem acolhidos, com pessoas na mesma sintonia, que falem a linguagem que eles entendem. E ali, né, o entretenimento com o conhecimento, com a espiritualidade, e os jovens, como são muito curiosos, né, eles têm que entender e saber tudo. Então, os jovens, sem conhecer as atividades da igreja, o que a igreja faz, ele não vai se interessar, né? Aí está a nossa missão, não só como PASCOM, mas como a paróquia como um todo, né? Sim. Nós temos que mostrar para os jovens tudo o que acontece dentro da paróquia para ver onde ele se encaixa. De repente, eu me encaixo na pastoral familiar, eu quero na PASCOM, eu vou para a pastoral da liturgia, vou fazer as leituras, né? Tem N coisas, mas a gente tem que se mexer, porque os jovens são tudo. Eles são rápidos, né? Eles são elétricos, rápidos, eles querem tudo para ontem. E mais alguma pergunta, Gibson? As anteriores, teve muita pergunta para recuperar. Tá, quando você conseguir, avisa a gente aí. Esses imprevistos acontecem, a Sandra já está acostumadíssima com isso. Espero que vocês nos compreendam, nos entendam, mas conforme a gente vai resgatando as perguntas, a gente vai vai passando para a Sandra responder a vocês. Eu acho que deu para a gente responder a pergunta da Neide e da Jussara, né? E podem refazer de novo. Refaçam as perguntas, pessoal que fizeram perguntas e não foram atendidos ainda, se por gentileza puder repostá-las, aí nós já fazemos agora. Isso. Na PASCOM você está há quanto tempo? Então, nós 2 anos, em março fez 2 anos. 2 anos e março, abril, maio. 2 anos e 2 meses, né? Que a gente criou bem ali em 2020. E essa tua entrada, assim, para PASCOM, você falou que você sentiu entrando numa zona desconfortável, que você não conhecia nada. Bastante. Mas é bom essa inovação, né? É bom. Foi ótimo. Me resgatou, né? Eu estava em casa, parada, e estranhando, né? Essa coisa, porque quantos anos trabalhando a semana toda, né? O dia todo, plantão sábado e domingo, feriado, tarará, tarará, de repente para e fica em casa. Eu falei, meu Deus,
Aí, como eu falei, a Pascom me resgatou, essa comissão de comunicação da Arquidiocese foi outro resgate aí para mim. E tirou completamente, né, da zona, me provocou muito, fez eu refletir muito, reflito muito ainda, claro, e me fez correr atrás para aprender, né? Aí que eu vi, como eu te falei, eu não tinha ideia que existia um diretório de comunicação da CNBB, né? Aliás, um diretório riquíssimo, que tem capítulos só tratando da liturgia, só tratando da catequese, você vê aí a dimensão da Pascom, como eu brinco lá com o nosso pároco, né? Eu falo, Padre Miguel, a Pascom tem que estar em tudo, até na festa do aniversário do padre, não pode fazer nada sem chamar Pascom, né? Nada. Que legal. Mas, óbvio, né, que eu tive várias dificuldades, tenho ainda, é um trabalho de formiguinha, e acho que a maior de todas as dificuldades é fazer as pessoas entenderem o que é Pascom. Eu sinto na nossa paróquia e em outras paróquias também, né, nesse trabalho com a Arquidiocese, como ainda as pessoas não entendem o que é Pascom. Depois que entendem, é ótimo, mas eu escuto colegas lá de pasconeiros falando, o CPP não me dá bola, né, o Conselho Pastoral Paroquial. Mas a pastoral familiar não me passa nada, ou então só diz em cima da hora, pede para eu tirar foto, não sei. Então, é uma questão de entendimento. Falei, será que a gente não está sabendo transmitir? Mas a gente tem feito muitas formações e tentado, porque a hora que você entende o que é a Pascom, e que realmente ela tem que ser acionada para tudo, como é gostoso, por exemplo, lá na paróquia, eu trabalhar junto com a pastoral familiar, trabalhar junto com a pastoral social, que me chama sempre e tal, eu faço com o maior prazer, eu sempre falo que eu faço com prazer, porque é aquele organismo vivo dentro da nossa paróquia, a Pascom, né? E ela vai animando todas as pastorais. Né? Então, quando você vê o resultado... A Pascom que você coordena, ela é a Pascom de Curitiba da toda. Paróquia Bom Pastor. Isso, da Paróquia Bom Pastor, né? Eu estou na coordenação da Paróquia Bom Pastor. E aí trabalho nessa comissão da Arquidiocese de Curitiba, que a gente resumiu, chama Pascom Curitiba. Né? Tá. E aí a Pascom Curitiba que está dando essas formações, essas oficinas. Tem um grupo, a gente já conseguiu reunir mais de 100 pessoas nesse grupo, da Pascom Curitiba. Aí tem as redes sociais, que as pessoas acompanham, a gente dá dicas, fala da parte técnica, fala da espiritualidade. Hoje, dia de Santo Expedito, né? Então, as paróquias devotas postaram nas redes. É o santo das causas impossíveis. Postaram. Né? Aí, sabe? Daí a gente ajuda, a TV, a RPC procurou a paróquia tal, precisa de uma paróquia onde vai ter uma bênção especial de Santo Expedito, a gente vai atrás. Hoje é dia então, do olha Santo o trabalho Expedito, não? Hoje. Sério? Aí, ó, pessoal, os católicos que estão nos assistindo e tem uma causa aí, aquelas bem nervosa, aproveita hoje, dobra o joelhinho ali, faz um pedido a Santo Expedito. E no fim de semana vamos ter as celebrações de São Jorge, que é outro santo super poderoso. São Jorge, eu amo São Jorge. Super poderoso. Então vai ter festa na paróquia São Jorge, vai ter caminhada, vai ter o bolo de São Jorge, vai ter bastante coisa. Então, assim, a gente abastece, como eu te falei, né, as redes sociais das paróquias e o site da Arquidiocese de Curitiba, né, tem o boletim Voz da Igreja com as notícias. Esse é um veículo, um meio, né, que está nos ajudando muito nesse trabalho de formiguinha, de articular todas as paróquias, sabe? Tem divulgado todas as paróquias. É um trabalho, assim, que magnífico. Está me engrandecendo, assim, como pessoa, como tudo. Né? É muito Às bom, vezes eu brigo, gente. né? Porque eu sou meio nervosa, meio brigantinha, o pessoal da paróquia já me conhece. Eu sou meio indignada, daí eu reajo muito com as coisas, assim. Mas isso eu falei que eu só morrendo para parar. Então, vão ter que me aguentar, meio nervosinha. Perguntas, Gibson? Manda. A Jussara, de novo. Ju. Quais os maiores desafios que encontrou na sua caminhada nessa... Como pasconeiro? Não, como jornalista, já respondeu. Respondeu. Então, o próximo. Não sei se eu falei dos momentos, né? De 2 momentos importantes. Isso. Agora está falando de desafios. De desafios. Quais são os desafios no jornalismo? Vários. Como mulher, né? Como mulher, sempre a gente vai ter os desafios de batalhar pelos mesmos benefícios, pelos mesmos salários. Então, no começo, eu sentia. Claro, sempre tem aquela desconfiança,
você entra numa redação, na época, quando eu comecei, imagine, em 1982, eu saí de 82, já trabalhava em 82, eu entro numa redação cheia de, muito mais homens do que mulheres, hoje está ao contrário, né? A mulherada está em maior número, mas na época, então esse com certeza foi um desafio, né? De mostrar que você é tão capaz contra eles, que eles iam para a rua com 5 pautas para trazer 5 matérias, você ia com as 5 e trazia as 5 e muito bem feito, né? Então isso no começo teve bastante, né? Depois não, eu acho que não me lembro assim de ter, acho que foi mais no começo mesmo. E eu venho assim de uma geração com todo respeito aos outros, mas de bons jornalistas, sabe? Então hoje eu vejo os meus amigos, os que sobreviveram como eu do jornalismo, é um orgulho vê-los, sabe, trabalhando, uns que foram para fora, é um orgulho ver. Mas com certeza eu acho que a profissão de jornalista, além de super estressante, é o desafio 48 horas por dia, não só para a mulher, acho que para homem também, né? Porque é uma profissão que hoje é pouco reconhecida, sabe? Porque todo mundo hoje virou youtuber, todo mundo virou influencer, todo mundo é jornalista, todo mundo sabe tudo, e taraná, taraná, daí caiu o diploma de jornalista. Caiu, né? Exatamente, eu achei um absurdo. Eu defendo 100%, né? Gente, 100%. Como que... Com todo respeito a um economista que fale, que escreva muito bem, que tenha uma coluna no jornal, com todo respeito a esse economista, mas a ética e outras características da profissão, você tem que ter a formação. Eu vou defender até o fim da vida. O jornalista tem que ter diploma. Né? Na mesma coisa acontece conosco na área da fotografia. Veio a era digital, todo mundo que aperta um botão virou fotógrafo. Aí uma pessoa ia fazer uma festa lá, você vai precisar de fotógrafo? Não, só cinegrafista, que fotógrafo eu não preciso, porque o meu primo lá, ele comprou uma máquina e vai fotografar. Nada a ver. Gente, não se substitui. A tecnologia, ela veio para facilitar, mas ela não substitui os profissionais que não substitui estudaram, a ética, né? O compromisso. E eu acho um absurdo o jornalismo ter caído de uma forma assim que hoje em dia você não precisa ter um diploma de jornalista. Até às vezes quando as pessoas falam, vou te indicar fulano lá para você fazer uma entrevista. Não, gente, eu não faço entrevista. Eu não sou jornalista. Eu sou uma comunicadora do programa Olha Ela, e a gente traz pessoas influentes, como a Sandra, que é uma jornalista, para um bate-papo. Para a gente conhecer melhor as profissões, as outras profissões, além da nossa. Abrir um leque para vocês que estão aí do outro lado, para tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Mas eu não me intitulo como jornalista, porque eu não sou jornalista. Eu sou uma comunicadora, simples e só. Muito bom. Agora, eu sou uma fotógrafa. Fotógrafa eu posso assinar embaixo. Então. Mas jornalista, não. E eu acho muito interessante você expor esse lado, né? Temos jornalistas fantásticos que hoje estão ficando de lado justamente por conta dessas influencers que vão surgindo e vão... Aí você trabalha por um salário, briga, né, por um salário melhor, e de repente você não tem nem ferramentas para brigar, né, porque, mas não precisa de diploma, né? O que você tá brigando? E assim, os grandes contrastes da minha profissão, né? Aquele glamour, você correspondente em Londres e ganhar em libras e tal. Aí você tem o oposto aqui, né? Os jornais, as rádios, as TVs, que demitem, fazem aquela leva, demitem os mais antigos e contratam a meninada saindo da faculdade por um salário menor, ou contratam como estagiário, e depois vão passando o estagiário para repórter, daí chamam outro estagiário, né? Então, os contrastes da profissão. E eu fico, assim, sentida, muitas vezes, não só com isso, mas de ver as críticas à mídia, as críticas generalizadas à mídia. A mídia é sensacionalista, a mídia das fake news. Não, fake news, para começo, não é notícia, né? Então, mentira. Não é notícia, vamos para aí. Os jornais, isso só sangue, só não sei o quê. Eu fico pensando, não dá para generalizar. Segundo, e se não fosse a mídia, onde estaríamos?
Exato. Saberíamos alguma coisa? Iríamos para algum lugar? Não, né? A mídia que está lá na Ucrânia agora, vendo o bombardeio e transmitindo para o mundo o que está acontecendo, né? Aí Se as não fosse pessoas, isso. mas só transmitem violência. Gente, é o que está acontecendo no mundo e a Claro que gente tem que tem que saber o que está acontecendo. medir, né? Sim, tudo tem seu peso e Pesar, medida, né? óbvio, não vou também negar, e claro, tem o discernimento, né? De alguns veículos que realmente não prestam um bom serviço, que a comunicação social, você veja, é comunicação social, né? Então, olha a missão que tem de comunicar. E prestam de serviço mesmo, né? Claro, eu sou consciente disso, mas essa crítica generalizada que eu escuto, daí eu não concordo. Estamos no mesmo patamar, também não concordo. Perguntas? A Mari Cruz está perguntando para a Sandra quais os projetos futuros. Meus, ai, Mari. Beijo, Mari. Obrigada por estar participando conosco, querida. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Então, como eu falei, eu estou tão engajada nesse trabalho dentro da igreja, os meus projetos estão voltados aí para a igreja, né? Então, se me aguentarem na paróquia Bom Pastor, eu continuo. Com certeza. Né? Esse trabalho na comunicação, além de me fortalecer como pessoa, né? É muito gratificante. Então, eu espero continuar, e nós temos os projetos dessa comunicação, nessa comissão, de continuar com formações. Então, para esse ano, o projetinho, o planejamento está fechado, vamos trabalhar para o ano que vem. Então, nesse eu estou dentro também. E eu estou participando de um outro projeto no começo, com 2 amigos dessa comissão, da Arquidiocese, inclusive, que chama Fraterno 72. É um nome bonito que se refere aos 72 discípulos, né, que cita na Bíblia. Então, se chama Fraterno 72, é um site de jornalismo católico. Né, não estou fazendo propaganda, mas já que a Mari perguntou, Fique é um projeto o espaço é teu. que nós começamos, o Fraterno 72, pode divulgar à vontade. Fraterno72.net, se vocês quiserem acompanhar, está no começo. Então sou eu, o Joca Madruga, que é o fotógrafo, né, fotógrafo aí super conhecido também, baita de um fotógrafo, e uma pessoa sensacional, que é da Pascom da paróquia Bom Jesus dos Perdões, lá da Praça Rui Barbosa. E a Cris Dubena, que é a atual coordenadora da comunicação da Arquidiocese. Então, está trabalhando direto com Dom Peruso. Então, estamos nós 3 montando o site fraterno72.net, jornalismo católico. Então, a gente ali reproduz, fazemos matérias, entrevistas em matérias próprias, né? Repercutimos grandes assuntos do Vaticano, da CNBB ou da Arquidiocese, né? De outras paróquias, né? As paróquias podem nos mandar, inclusive. Temos vídeos, e a nossa ideia, um segundo passo, é começar a fazer pequenas formações através do Fraterno, desse site, né? Uma pequena oficina de fotografia, produção de texto, planejamento para rede social, por exemplo, né? Então, é outra coisa que está dando trabalho aí no começo, mas está me motivando muito, me deixando alegre, porque continuo na igreja e trabalhando com jornalismo católico, né? Então, esse é o grande projeto agora, grande meta. E um projeto fantástico, parabéns. Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu não sei se já foi respondido, mas a Mari Cruz está perguntando assim, já houve algum episódio que marcou o seu trabalho? Ai, Mari, tantos episódios que marcaram, assim, momentos que eu quis sair correndo. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero ser jornalista. Um deles, inclusive, eu estava em Guaratuba, na época, no caso Evandro, eu acompanhei, e teve um dia de um tumulto grande. De novo, por coincidência, eu estava no começo da gravidez, da segunda, das minhas gêmeas. Lá em Brasília foi da primeira filha, depois aqui, nessa época do caso Evandro, era o começo da gravidez das gêmeas, e nesse dia eu fui para Guaratuba acompanhar, e teve uma manifestação que acabou em quebra-quebra. Começaram a jogar pedra na casa do prefeito. Eu só lembro que eu saí correndo. Falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui no meio dessas pedras. Eu saí correndo. Então, depois voltei, claro, acompanhei, né? E compus, falei, eu tenho que acompanhar, voltamos para Curitiba, escrevi a matéria e tal. Mas foi um caso que me marcou demais, a história do menino, do caso Evandro. Acho que um dos mais sérios, assim, da minha carreira, desses 42 anos, que eu nunca vou esquecer.
que me marcou demais. Quando a gente brinca que o jornalista está testemunhando a história, não é brincadeira, é verdade, né? Sim, real. Então, depois, quando eu vi até o documentário sobre o podcast, o documentário sobre o caso Evandro, eu chorei muito, né? Fiquei bem emocionada de lembrar e de ver quantos erros ali na apuração dos fatos e quantos erros da imprensa mesmo, principalmente da polícia. Então, o caso Evandro foi assim, me marcou demais. Você vê, há 30 anos, né? Mais de 30. A minha passagem por Brasília, como eu falei, me marcou muito pelo conhecimento que eu tive lá, essa convivência, né? Com a construção da Constituição brasileira, a importância para os rumos do país, e daí você vê também muita coisa errada, mas muita coisa certa. Como profissional, foi uma experiência, meu Deus, que eu não sei nem usar adjetivos mais, né, para dizer. Marcou demais a minha passagem por Brasília. Embora pequena, passagem marcou demais. Minha memória anda meio fraca. Uns episódios, agora acabei de lembrar, um da Folha de Londrina. Teve uma vez que eu entrei meio fundo numa história com alguns deputados, eu entrei na Assembleia e o presidente da Assembleia quis me bater. Ele falou alto na frente de todo mundo. Eu fiz a pergunta, ele falou, você aqui? Olhou para mim. De novo? E falou, se você não fosse mulher, eu te batia. Eu tirava você. Aí começou um monte de assessor, um me tirou para cá, o outro tirou o deputado para lá, e foi uma confusão. Gente do céu, aquela me deu tremedeira depois. Porque na hora ali, né? O deputado Aníbal Cury, que foi presidente da Assembleia, um dos maiores políticos que o Paraná teve, né? Controverso, polêmico, e que ele gostava de mim, a gente se dava super bem. Mas eu fui indo na história, fui indo, mas ele não gostou, claro que ele não gostou. Ele mandava em tudo, era todo mundo tinha rabo preso com o Aníbal Cury, né? E foi muito legal, porque legal nada, na hora, né? Foi aquela confusão e tida, daí o meu chefe lá no jornal me deixou umas 2 semanas sem aparecer na Assembleia. Depois o Aníbal continuou meu amigo. Quando eu reapareci, ele me chamou no gabinete, conversamos, ele pediu desculpa. Eu falei, imagina, deputado, imagina, eu devo ter feito uma pergunta meio inconveniente, né? Saí meio pela tangente. Daí ele adorava dar perfume, era época de Natal, ele adorava dar presente para as repórteres. Chegou, abriu uma caixa de perfume, cheia de perfume, pediu para eu escolher o perfume. Eu fiquei super sem graça, falei, não precisa. Não, imagine, saí com o perfume. Ganhei um perfume do Aníbal Cury, que quis me bater 2 semanas antes. Né? Já teve governador que me ligou para pedir desculpa. Se fosse a época da internet, do Facebook, você já postava lá. Ligamos no plenário, mas olha, depois fizemos as pazes, ganhei presentinho e tudo. Ganhei o perfume, olha que vergonha, gente. Imagina. Mas assim, daí outros casos de você testemunhar o sofrimento de pessoas. O jornalismo policial é uma grande escola. Na minha época, a gente falava assim, quem não passou pelo jornalismo policial não aprende a escrever uma boa matéria. Então, todo mundo que começava, imagina, eu tinha 21 anos, uma hora ia aparecer alguma coisa policial para fazer. Eu não gostava, eu meio fresquinha, eu vou... Tem que ir, ou vai, né? Então, aconteceu de eu ter acompanhado crimes, e depois eu lembro de foi triste, e aí o meu chefe mandou a gente ir no velório do menino que tinha morrido. Eu me senti super mal, eu não queria ir, mas como é que eu ia dizer não para o meu chefe? Não existe isso, né? Me senti super mal, a gente foi muito mal recebida no velório, lógico, né? Chega o fotógrafo, o repórter. No fim, a própria família depois entendeu, sabe? E veio um familiar e saiu ali, conversou comigo, né? Me abraçou assim, então, você entende. Eu queria morrer, né? Queria sumir. É um momento, assim, que ninguém tinha que passar por isso. Eu passei e sobrevivi. E depois teve coisas que não foram tão tristes assim, né? Mas são histórias, né? Histórias que ficam. Histórias fazem parte da minha vida. Eu vou levar a eternidade comigo, né? Histórias que ficam para... Umas viagens malucas, assim. Ai,
Quais os maiores desafios que você acredita que terá a próxima geração na área do jornalismo e uma dica para eles? Quem fez a pergunta? A Ju também. O maior desafio é você manter a ética, né? Ser um comunicador ético, estar muito atento, muito vigilante, ler muito, porque só lendo que você vai escrever um bom texto. Sem leitura não existe, né? Uma boa redação, um bom texto. Claro, se atualizar sempre se atualizar, usar as ferramentas disponíveis que você tem, as tecnológicas principalmente, porque hoje ninguém faz nada, mas usar sempre a ferramenta do coração, porque sem o coração, só a tecnologia não vai. Essa né? pecinha é fundamental. Essa é fundamental. Tem que brigar muito pelos seus espaços, e com muito discernimento, com muita responsabilidade e muito respeito, né? Um jornalista que respeita a sua fonte, né? A pessoa que passa a informação vai ter essa fonte para o resto da vida. Né? Então você tem que ter o respeito, o bom senso, uma palavra-chave aí para nós jornalistas, o bom senso, porque você vai ver de tudo e daí você vai passar no filtro. E qual é a sua capacidade de passar no filtro essa quantidade de informações que você tem por dia que a gente recebe? Sim. Principalmente agora, você é bombardeado com informação o tempo todo. E daí, como é que passa isso no filtro, né? Verdade. Então, é bom senso, né? Rezar também ajuda. E não deixar subir para a cabeça, né? Sim, né? A humildade, porque aquilo que eu falei, que a PASCOM está a serviço de todas as pastorais, o jornalista está a serviço da comunidade, da sociedade, está a serviço da história. O jornalista está a serviço da história. E como é que conta essa história? Né? Tem que contar a história como ela é, porque é o que fica para gerações futuras, né? Mais alguma pergunta? O que você achou da parcialidade das emissoras e jornalistas nas últimas eleições? Nem todas foram parciais, né? Exatamente. Agora, não houve tanta imparcialidade. As que foram parciais foram abomináveis. Eu considero um desastre. Nem jornalismo eu considero, porque foram emissoras que realmente foram para um lado, sem compromisso nenhum com os fatos. Porque, assim, opinião é uma coisa. Eu não gosto do presidente, eu não gosto desse governador, mas fatos a gente não pode contestar, né? Então, se você diz que nos últimos, por exemplo, né, você vai dizer que no governo Lula, 25 milhões de pessoas no primeiro e no segundo saíram da linha da pobreza, e são fatos que estão registrados, né? A vacina é boa, está aí a ciência, comprovando. Então, você não pode negar a ciência. São fatos. Opinião é uma coisa, né? Agora, as emissoras que usaram do jornalismo para disseminar fake news, né? Fizeram campanha contra a vacina, ou cobriram o candidato com imagens falsas, com fatos que não eram verdadeiros, aí isso é abominável, isso não é jornalismo, sou totalmente contra, porque a gente estava falando das regrinhas do jornalismo, da ética. Qual é o princípio básico? Você escuta os dois lados, sempre, de uma informação. Você sempre vai ouvir os dois lados. E existe o fato, né? Agora, se você é comentarista e vai dar a sua opinião, é uma coisa. Mas para a sociedade, você tem que relatar o fato, a notícia. E a notícia é a informação clara, concisa, precisa, objetiva e verdadeira. Né? Então, você não pode ter parcialidade nenhuma. Em quem você vai votar não interessa, mas na hora que você sentar para escrever o seu texto e noticiar, você tem que ser imparcial. Né? Então, como eu falei, não fizeram jornalismo, totalmente contra, abominável. Algumas emissoras eu simplesmente deletei da minha vida, não escuto, me recuso, sou bem radical, me recuso a ouvir, porque acho que não prestaram desserviço, né? E nota zero, não tem nem o que comentar, isso não é o... E a gente viu muito isso na grande imprensa, na pequena imprensa também, né? Eles dividiram muito, né? E as eleições passadas, ela ficou resumida em 2 candidatos. Infelizmente, os outros candidatos passaram despercebidos. Ficou uma polarização e o ódio, né?
o ódio. Isso que eu não me conformo, que o que aconteceu no Brasil, essa divisão das pessoas, o brasileiro nunca foi assim, ódio, de você sair armado no meio da rua, porque a pessoa não vota no seu candidato. Gente, não vamos nem entrar muito nisso, né? Porque a gente estava falando de coisa boa. Mas não pode. Para quem participou da criação da Constituinte, para quem participou diretamente ali nas diretas já, que foi um marco na história do Brasil. Aí presenciar a política mais recente que tivemos, a campanha eleitoral mais recente que tivemos, desculpa, gente, mas foi vergonhoso, sim. Concordo plenamente com você. Vergonha total. Mais alguma pergunta? Sim. Você já entrevistou alguém lá no Senado em Brasília? Você falou assim: não, esse infelizmente eu não vou ter que entrevistar. Quem fez a pergunta? A Jussara. Parabéns, Jussara, tá participativa, hein, galera? Vamos aí. Ju, lá em Brasília, você não tem ideia, alguns nãos que eu recebi, bem mal educados. Assim, não, eu não podia escolher esse ou não vou entrevistar, eu tinha que encarar, né? Todos. Agora, eu competia, por exemplo, quando eu trabalhava na Manchete, eu me apresentava como da TV Manchete, nem todos queriam dar entrevista. A Globo, o pessoal da Globo não precisava nem perguntar se dava entrevista, né? Porque todo mundo queria falar para a Globo, claro. Né? A visibilidade é bem maior, né? Eu competia diretamente com o pessoal, né? Então eu fazia o convite, às vezes, para ir lá na emissora e ouvir vários não. O José Serra, por exemplo, ex-senador, né? Ministro da Saúde, não, o José Serra tem um histórico muito bonito, inclusive, um currículo muito bom, né? Ele era extremamente grosseiro, ele foi extremamente grosseiro comigo quando eu fui falar com ele, e ele estava do lado de uma jornalista, que eu não vou falar o nome, da TV Globo, e conversinha assim como grandes amigos, né? E comigo eu fui escrachada, assim, né? Foi lá o ex-presidente Itamar Franco, ele não sabia que eu estava no gabinete, e o assessor foi perguntar para ele se ele iria à TV Manchete participar, então ele não sabia que eu estava ali esperando. Daí ele falou, eu já disse que eu não vou nessa televisão, que eu não quero ir. E eu ali ouvindo. E na minha, né, comecei a rir, falei, eu estou acostumada, né? Falei, não tem problema. Depois o assessor saiu com cara de, né, super sem graça e pediu desculpa. Eu falei, não tem problema, a gente marca outro dia e sair. Então, tem várias historinhas dessas aí. Mas é até estranho, né, as pessoas se comportarem dessa forma na época, porque o jornalismo da TV Manchete, quem teve o privilégio de acompanhar a TV Manchete, era um jornalismo muito rico. Era competição direta com a Rede Globo. E bem menos tendencioso, eu diria, né? Assim, tinha seus interesses, lógico, qual é o grande grupo de comunicação que não tem, não vamos ser ingênuos. Exatamente, aqui, né? Mas o jornalismo... Mas é a história da Globo. Aí é que a Globo sempre esteve... Né? Depois quando eu fui trabalhar na TV Globo, eu saí da Manchete e fui para a Globo, mas aí eu fazia produção, então eu ficava na redação, na produção do Jornal Hoje. E o Jornal Hoje, que até hoje, né, existe, aquele que entra uma e pouco. Era a Sandra Annenberg na época? Não, ela nem estava ainda. E assim, eu trabalhava na produção, entrava cedo, e foi um aprendizado da TV, né, de você ser rápida, porque o tempo da televisão, você não está escrevendo matéria para sair no jornal do dia seguinte. É ali, né, o programa entrava 1 hora, e na época do Collor. E o Collor, assim, com a Rede Globo, né, tinha um telefone que, quando tocava, era da presidência, a gente já sabia. E tudo caía para nós da Rede Globo. E o Collor entrou numa maré, assim, no começo do governo dele, que ele editava medida provisória o tempo todo, a cada 5 minutos saía uma medida provisória. E um motoqueiro trazia para a gente do Palácio do Planalto, para nós lá na redação, a bendita da medida provisória, tipo assim, 2:55, e o jornal entrava 1 hora no ar. Gente, eu abri aquele envelope, eu não entendi o que estava ali. Medida provisória falando de tal, do ano tal, que dispõe sobre as disposições do fulano. Até eu entender o que era aquilo, o jornal estava indo para o ar. Você não tem ideia da loucura que era. Da loucura.
que era a tal da... Eu fiquei com trauma dessas medidas provisórias que chegavam no envelope laranja do Palácio do Planalto, o motoqueiro lá da Globo trazia, a gente tinha que ler, daí eu ligava para as produtoras no Rio e dizia, gente, vou ler o enunciado da medida provisória, porque não vai dar para ler, são 500 páginas, elas não tem problema ler. Aí elas entravam, o jornal já andando, já caminhando. Aí ela entrava e ela daí encerrava o jornal, dizendo assim, notícia de última hora, o presidente Fernando Collor acaba de editar, a gente já estava com a medida, né? Acaba de editar a medida provisória número tal, que dispõe sobre o dinheiro na poupança, não sei o quê. Em breve, mais informações. Encerrava, boa tarde, encerrava o jornal, aí a gente respirava e ia ler as 500 páginas da tal da medida provisória. E teve um dia, eu lembro que era a guerra Irã-Iraque, estava no auge, estourando. Eu estava sozinha com uma produtora aquele dia, aí ligou, alguém gritou para mim, a embaixada do Iraque, a embaixada aqui do Iraque, alguém da embaixada quer falar com a produção, quer passar informação sobre os brasileiros que estão sendo retirados do Iraque, era uma coisa que nos interessava. Eu lembro que eram 7 brasileiros que aquele dia conseguiram sair da guerra. Alguém fala inglês, eu peguei o telefone e comecei a falar com a pessoa, eu nem lembro quem era da embaixada, que me passou a informação que garantindo que 7 brasileiros tinham conseguido sair. Gente, o jornal já estava no ar, já estava. Eu liguei para o Rio, no outro telefone, e contei isso. Falei, gente, 7 brasileiros, não temos os nomes, mas 7 brasileiros saíram do Iraque agora, sãos e salvos e tal, e deu tudo certo. Até me dá uma coisa, assim, de lembrar, porque aí a produtora já passou para a apresentadora do jornal, e ela encerrou o jornal assim, notícia de que acaba de chegar, né, 7 brasileiros conseguiram ser resgatados do Iraque, boa tarde, encerrou o jornal. Eu queria chorar depois. Ai, que triste, né? Mas aí no dia seguinte continuava. E daí depois, assim, então, essa experiência que a televisão me deu, eu falei que eu não gosto de TV, não faria TV nunca, se eu pudesse escolher, eu voltaria para jornal. Eu não vou voltar para mais nada, né? Mas voltaria para jornal. Mas a experiência da TV me deu esse pique, porque, entendeu? O jornal entrou, está no ar, né? Se vira. E não tinha ninguém para ajudar ali, ninguém para você dividir. Se vira, você tem que fazer, né? E foi, fizemos. Tanta tecnologia que já facilita bastante. Sim, não tinha nada disso, né? Hoje, se tivesse o Google, as redes sociais e tal, eu queria informação. Não, era tudo pelo telefone. O cara da embaixada ligou, queria passar essa informação para alguém. Imagina, hoje, por WhatsApp, eu teria toda a informação, tudo. Ou alguém que me destrinchasse a tal da as medidas provisórias do Collor, que eu abri e não entendia nada, e tinha que falar alguma coisa, tinha que passar informação, né? Tem história, gente, tem história. Na tua visão, o jornalismo hoje, na tua visão, como, né, com todo esse know-how que você tem, hoje você vê como o jornalismo? Mais facilidade, tem mais facilidade, mais acesso à notícia, mas em compensação a pessoa tem que tomar mais cuidado para não dar uma notícia errada. Porque algumas vezes acho que a notícia vem como se fosse de uma fonte segura e depois você vai descobrir que... Não, a facilidade de conseguir informação hoje nem se compara com a época que eu comecei, nem se compara, muito maior, mas acho o jornalismo mais pobre hoje, né? Eu sinto pelos jornais que fecharam, né? Que agora alguns estão online, outros nem online mais, então acho que empobreceu um pouco o jornalismo, né? E na época, assim, quando eu disse que eu saía às vezes na rua com 5 pautas, eu não tinha o Google, eu não tinha nada, eu tinha que ir atrás da notícia, aonde quer que ele estivesse, tinha que ir para a rua. Hoje, quando eu brinco com os repórteres, sentam na cadeira e ficam sentadinhos, e pelo Google pegam tudo, chega pelo WhatsApp, ou chega pelas redes, não sei o quê, ou por telefone, na época não, a gente tinha que sair. Então, essa coisa o jornalismo perdeu, né? Hoje, e com certeza, né? Com a quantidade, esse bombardeio de notícias, de informação que a gente tem, tá mais difícil, por um lado, para filtrar, como eu já disse, mas, por outro lado, cai tudo na mão, né? Tem muita coisa na mão. Tem repórter hoje que não vai para a rua. Eu não consigo imaginar repórter que não vai para a rua, mas não vai, porque já fez a entrevista aqui numa chamada de vídeo, né? Hoje, muita gente andando na rua, faz a matéria, filma o acidente, manda para a redação do jornal, né? Então, por um lado, fica mais pobre, por outro, tem mais conteúdo? Tem, né? Não vou questionar que não tenha mais conteúdo, mas aquele jornalismo raiz,
sou das antigas, É eu bom, sinto né? falta. É Eu bom. sinto falta, né? Mais alguma pergunta, Gibson? Já falamos demais, né? Agora, né, já estamos chegando ao fim do programa e, infelizmente, temos milhões de assuntos, milhões de perguntas para fazer para a Sandra. Só antes de você finalizar, é que tá muito comentário elogiando que eles adoraram você falar dos bastidores do jornal. Então, um monte de gente aqui. Ai, que bom, gente. Eu volto para contar mais. Que bom, gente. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2 com a Sandra. E olha que nem falamos de futebol. Aí Exatamente. se começar a falar de futebol, daí você vai ter que me chamar mais um mês. Ai, gente, então que a live havia caído, se ultrapassar um pouquinho não tem problema, que a Mari não vai brigar comigo, né, Mari? Que a Mari é um amor, né, chefinha? Ela é um amor, então ela não vai se importar se a gente passar um pouquinho. Quando caiu a live, gente, a Sandra nos revelou um segredo. Não é segredo, né? Para os amigos dela não é segredo, mas até então eu jamais imaginava que a coordenadora da Pascom, essa jornalista graduada e super respeitada, que nós tivemos a honra de receber hoje aqui no programa Olha ela nos revelou que ela é atleticana, gente. Fanática. Aí a live caiu, a gente, pronto, foi os Coxa Branca que fizeram um motim lá e derrubaram nossa live. Mas me fala dessa paixão aí, já que, né, vamos aproveitar mais um pouquinho. A grande paixão da minha vida é futebol. Adoro futebol, amo, respiro futebol. Atleticana desde a gestação, como toda a minha família, já estamos indo para a 5ª geração de atleticanos. Sou fanática, vou em todos os jogos. Já fiz loucuras pelo Atlético, que conta outra hora, porque agora também a minha idade já está me segurando um pouco, né? Ai, não, imagina, agora que a gente pode falar tudo que a gente quiser. Vou desde criança no estádio, vou em todos os jogos, tenho minha cadeira lá, amo, vibro muito, grito, xingo, até o padre sempre fala que quer ir no jogo para ver, porque eu disse que eu me jogo no chão, ele quer ver, eu falei, ele me joga. Ontem, por exemplo, eu me virei na hora do pênalti, eu não queria nem ver, porque me faltou ar, eu falei, eu vou morrer. Mas se eu morrer na arena, não tem problema, porque minhas cinzas já vão ser jogadas lá mesmo. Então, não tem problema. Ah, legal. Então, pessoal, acho que nós realmente vamos ter que fazer um programa número 2 com a Sandra, porque temos muitas perguntas. A Sandra é uma pessoa amabilíssima, gente. Vocês precisam conhecê-la pessoalmente, um amor. Mas, como tudo que é bom dura o tempo necessário, não vou dizer que tudo que é bom dura pouco, mas dura o tempo necessário para que a gente possa ter boas lembranças. Eu queria saber de você, essas pessoas que, se alguém quiser te contactar, quiser saber mais da Pascom, tem ideias bacanas para agregar na Pascom, como que te contacta? Eu posso deixar, né, os contatos ali da paróquia. O Gibson vai deixar embaixo. Isso. E-mail, todos os contatos serão todos bem-vindos, todas as sugestões, todas as críticas, todas. Então, mulheres, homens, todos fazem parte da Pascom. Todo mundo tem que participar. Então, quem tiver uma ideia legal, quiser ser um voluntário da Pascom... E estiver na sua paróquia, ou não tiver Pascom na sua paróquia, pode nos contatar. Exatamente. Nós vamos lá na paróquia, a gente faz toda a assessoria para a criação da Pascom, tudo. Fabiola Baldan, a Franciane Baldan, que são participativas demais na igreja da região delas, que é Bumbará. Então, se vocês não tiverem Pascom, meninas, depois pega o contato da Sandra comigo e olha, vão abrir uma Pascom lá no Bumbará também. Dá mais serviço para vocês aí, meninas. Sandra, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. E, infelizmente, eu que agradeço. Nosso programa foi um prazer, acabou. Foi uma delícia a conversa, né? Demos risada, falamos de coisa triste. Mas se você aceitar, né, nosso reconvite, né, não tem repostagem, então nosso reconvite, você é sempre bem-vindo e as portas estarão sempre abertas. Agradeço a todos que, né, nos acompanharam, ao Gibson, a você por ter dado essa acolhida tão carinhosa. Imagina, Fiquei bem feliz, eu dormi bem feliz. Nós do programa Olha Elas, que estamos honradíssimos em receber uma jornalista global, né, gente? Não, global. Olha Elas está crescendo, gente, está vendo o nível. Já temos até uma repórter global aqui
nesse bate-papo gostoso. Então, meus amores, estamos deixando vocês hoje por hoje. Quarta-feira teremos mais um programa, e o programa da próxima quarta-feira é o programa ao qual vocês nos pediram uma reprise. Não é uma reprise não, né? Um retorno. Então, semana que vem teremos um programa falando sobre relacionamento com o Cláudio Tavares, Daiane Jung e João Pereira. O famoso João Cristo, que a gente ainda não contou para vocês o porquê que é João Cristo, mas no próximo programa vai dar tempo para a gente contar para vocês. E, infelizmente, acabou, né, gente? Acabou. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima quarta-feira com mais um programa Olha Elas. Beijos.